Bom dia a todos e todas. Que alegria vê-los. Apesar desse friozinho, todo mundo, hein? Firme. Muito bem. Eu só quero agradecer a presença do nosso juiz Antônio Humberto. Ele já esteve aqui na primeira aula deste mini curso, que teve 5 aulas. Hoje é a 5ª. Terminamos o primeiro semestre dessa forma, com uma aula ótima deste mini curso. E eu agradeço a presença de todos e todas e convido muito especialmente para que venham no dia 4 de julho, dia da independência norte-americana, às 18 horas. Nós teremos um fim de tarde com o Dr. Martin Hahn. Ele é o diretor no Brasil da OIT, para celebrarmos os 100 anos da Organização Internacional do Trabalho. E nesse mesmo dia, para nossa alegria, aqui o juiz Marcelo Caon, que é o coordenador acadêmico substituto da nossa EJUD, sabe o quanto trabalhamos para esse marco histórico na Escola Judicial, que é o lançamento do primeiro fascículo da revista científica da Escola Judicial. Nós pretendemos qualificá-la junto à CAPES e, para isso, é um longo trabalho, porque a CAPES só se reunirá em 2021 para examinar os fascículos e as revistas do período anterior. Precisa pelo menos 3, e nós vamos conseguir isso, porque terá uma em junho, outra já está programada para 28 de novembro. Eu encerro a minha gestão na Escola Judicial, se Deus quiser e há de querer, com essas dois fascículos, e o compromisso com a próxima direção de que este projeto não é um projeto Carmen Gonzalez, né? A revista científica é um projeto da 4ª região. Eu apenas tive o impulso, como se diz, a ideia de querer concretizar esse projeto. Então, dia 4 de julho, 18 horas, aqui na Escola Judicial. Obrigada. Eu passo a palavra para o Dr. Alcides, que será o mediador da aula deste mini curso hoje. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carmen. Obrigado a todos. Bom dia. É com muita honra que eu apresento aqui o Dr. Antônio Humberto de Souza Júnior, que vai ser o nosso palestrante convidado. Ele é professor universitário, instrutor da INAMAT, de diversas escolas judiciais, é mestre em Direito pela UNB, Universidade de Brasília, foi conselheiro do CNJ na gestão 2007-2009, é juiz do trabalho desde 93, da 10ª região, Brasília, né? É autor de diversos artigos em periódicos, também dos livros O Supremo Tribunal Federal e as Questões Políticas, O Novo Direito do Trabalho Doméstico, e também coautoria com os professores Fabiano Coelho de Souza, Ney Maranhão e Platão Teixeira de Azevedo Neto, o livro Reforma Trabalhista e Manual Prático das Audiências Trabalhistas. Bem, então, com muita honra, passo a palavra para o doutor Antônio para falar aí para a gente, dar uma... Obrigado, doutor. Valeu, obrigado. Bom, é um prazer estar aqui de volta com vocês, nessa fria Porto Alegre, só no clima, porque de fria não tem nada, e é uma honra estar aqui novamente para poder compartilhar algumas preocupações, né, em relação a 2 aspectos diferentes. Na verdade, embora a desembargadora Carmen falou em 5, na verdade foram 10, porque são 5 datas, né? Mas na verdade foram 10, serão 10 módulos ao final. E nesses módulos de hoje, nós trataremos de alguns aspectos relevantes da reforma, começando na parte da manhã falando sobre a terceirização, e à tarde falando sobre os mecanismos alternativos. Eu ia falar extrajudiciais, mas não é exatamente isso que nós temos agora. Mecanismos alternativos de composição de conflitos trabalhistas. Fico desde já à disposição dos senhores, inclusive para eventuais interrupções, né, para questionamentos, dúvidas ou compartilhamentos dentro daquilo que nós estejamos conversando. Bom, como eu disse, nosso primeiro encontro vai falar sobre a terceirização, que ganha uma nova coloração, digamos assim, não a partir exatamente da reforma, mas de uma lei que foi
produzida um pouco antes, que é a Lei 13.429, e que também foi objeto de alguns ajustes pela Lei 13.467. Evidentemente, não faria sentido, me parece, falar apenas da reforma trabalhista, já que houve, de fato, uma mudança significativa, eu diria, na regulação normativa da terceirização, suprindo, aliás, uma lacuna que muitos críticos, em especial da súmula 331, teciam, não é? Dizendo que o TST estava legislando, não é? Essa lei, em especial a Lei 13.429, veio exatamente para suprir esse buraco normativo, mas, como em muitas coisas, incluída aí a Lei 13.467, utilizaram de uma técnica um tanto quanto esdrúxula, do ponto de vista de construção ou de elaboração normativa. Por quê? Porque pegaram, ao invés de ou elaborarem uma lei nova, ou reformarem uma lei velha de forma sistematizada, o que fizeram? Pegaram simplesmente a 6.019, uma velha conhecida nossa, que trata do trabalho temporário, como todos sabemos, e transformaram essa lei numa lei geral de terceirização. E por que eu falo do aspecto da má qualidade de elaboração? É que, ao invés de sistematizarem com normas gerais e normas específicas de locação de mão de obra temporária, que é uma coisa, e prestação de serviços terceirizados, que é outra coisa, simplesmente foram embutindo dentro da Lei 6.019, ao longo dela, dispositivos que ora tratam da locação de mão de obra temporária, ora tratam da contratação de serviços terceirizados. Então, o maior esforço que eu pude empreender aqui nessa exposição é procurar corrigir aquilo que o legislador não fez. Não trazendo uma lei nova, evidentemente, não é isso, mas procurando fazer uma exposição tentando exatamente evitar esse mal presente no modo como a lei está produzida ou está publicada e com a qual teremos que lidar. Então, na minha exposição, falarei rapidamente um pouco sobre terceirização em geral e depois falaremos sobre dois grupos de regras da Lei 6.019. O primeiro falando da velha locação de mão de obra temporária, regulada desde 1974, mas que também foi reformulada agora, em alguns aspectos, e falando sobre aquilo que a legislação trouxe de novidade, ou nem tanto, para a contratação da prestação de serviços terceirizados, né? Procurando exatamente deixar isso de uma forma mais clara, e ao final levanto alguns questionamentos que poderão ser objeto mais adiante, né, de uma discussão entre os senhores, até porque eu sei que tem depois, dentro da nossa metodologia, que continua a mesma, né, do primeiro encontro, os senhores terão um momento aí para discutir exatamente algumas possibilidades trazidas pela 6.019 em especial. Do mesmo jeito que fiz na nossa primeira aula sobre prescrição, e depois grupo econômico, me parece importante traçar algumas premissas operacionais, não é? Até para os senhores entenderem também o raciocínio que eu vou procurar desenvolver ao longo da minha exposição. Isso serve, em especial, para esse primeiro momento, já que o nosso segundo tema, o tema vespertino, é um tema bem diferente, eu diria até bem distante daquilo que estamos lidando agora. Então, me parece que o fundamental, primeiro, é não ignorar que existe um regramento novo, evidentemente, existe um arcabouço novo, trazido pela Lei 13.467, e nesse caso poderia acrescentar ali ainda a Lei 13.429. Não ignorar, no entanto, que em se tratando de norma de direito do trabalho, a emergência de um conjunto novo de normas não enterra, não soterra, não permite que desprezemos as velhas regras e os velhos princípios que norteiam o direito do trabalho, ainda que aqui e acolá, evidentemente, vão sofrer abalos, não é? E isso está muito claro com essa vivência nossa já da reforma por algum tempo, né? A essa altura do campeonato.
Em especial, não ignorar o papel protetivo do direito do trabalho, quer dizer, as dúvidas, as ambiguidades, as possibilidades hermenêuticas devem ser solucionadas preferencialmente sob esse viés de que a norma trabalhista tem um caráter protetivo, né? E, sem dúvida nenhuma, a emergência de um conjunto normativo novo, né, faz crescer a importância do papel da jurisprudência. E quando falo em jurisprudência, não pensemos só na jurisprudência dos tribunais. Na jurisprudência também gerada no primeiro grau. Que, na verdade, o primeiro lugar em que esses casos normalmente são enfrentados é exatamente o primeiro grau. Né? E é muito bom hoje que haja essa possibilidade de integração com a facilidade de acesso às bases de dados, né? Que mesmo distantes geograficamente, todos nós tenhamos a possibilidade de compartilhar descobertas ou dúvidas, inquietações, perplexidades, né, no momento de julgarmos os casos. Porque é aí que efetivamente que a lei passa a fazer algum sentido. É exatamente quando ela entra no plano da concretude dos dramas humanos. Né? Então, essas são as premissas que eu procurarei enveredar para poder conversar com vocês sobre essas inovações. Deixa esse papel aqui só para eventual consulta. Bom, então, como eu disse, num primeiro momento falaremos sobre a terceirização como gênero, como categoria jurídica, e aqui apenas algumas lembranças, é algo que me parece já bem conhecido de todos os senhores, né? A terceirização, na verdade, ela é um processo, claramente um processo evolutivo, né? A terceirização não surge no Brasil do nada, ela surge de alguma necessidade, em especial de especialização. Aliás, esse é o mote discursivo de legitimação da terceirização, e um mote discursivo verdadeiro. Quando falo mote pode parecer uma coisa pejorativa, mas é verdadeiro. De fato, não faz sentido que uma empresa que lida, por exemplo, com produção de computadores ou de softwares, né, tenha de se preocupar, por exemplo, com a logística do transporte de seus produtos para os pontos de venda ou para centros atacadistas. Não é? Então, é natural que muitas empresas prefiram dedicar-se exclusivamente àquilo que está vocacionada, em termos econômicos, em termos de produção, não é? E deleguem a outras empresas, não é, parte das suas atividades. E, por isso, durante muito tempo, houve muita importância naquela diferença entre atividade fim e atividade meio, ou atividade principal e atividade secundária. Não é? Falo durante muito tempo porque com a Lei 6.019 reformulada e com a jurisprudência construída nos últimos meses pelo Supremo Tribunal Federal, essa distinção hoje já não tem maior serventia instrumental do ponto de vista do exercício da jurisdição de controle dos diversos mecanismos de terceirização. Em termos legislativos, podemos lembrar que o primeiro episódio ou o primeiro exemplo que poderíamos identificar como algo muito próximo daquilo que é a terceirização está na CLT, na velha CLT desde a década de 40, que é o artigo 455, que, aliás, é a base normativa de que se socorre o TST quando engendrou a súmula 331. Muita gente critica a súmula 331, dizendo que o TST inventou, criou lei, mas, na verdade, o que houve ali foi apenas uma extensão, através de uma técnica de interpretação construtiva, ou de analogia, se preferirem, né, em relação a algo que nós tínhamos. Porque na década de 40 não existia a terceirização como conhecemos hoje. Né? Esse fenômeno é um fenômeno relativamente recente. Depois da década de 60, com o Decreto-Lei 200, houve também um outro avanço tímido da legislação, quando, na reforma administrativa federal, cria-se a possibilidade de contratação de serviços privados para suprir necessidades da administração pública, naquilo que fosse atividade meramente auxiliar, ascensoristas, motoristas e assim por diante. Não é? E, a partir daí, houve uma crescente expansão no campo empírico, que acabou refletindo na jurisprudência do TST. O TST, diante do crescimento do fenômeno, se viu na contingência de
de construir uma doutrina, essa é a verdade, não é? Em cima daquela questão que tinha impactos crescentes sobre o mundo do trabalho. Não é? E foi aí que veio a súmula 331, que, na verdade, foi o norte durante muitas décadas, né? Durante muitas décadas, primeiro a súmula 256, depois a súmula 331, de parametrização daquilo que era e daquilo que não era possível terceirizar. Exatamente porque não havia uma normatização, o TST, então, criou essa separação, hoje criticada como um pouco artificial, de atividade fim e atividade meio, para execrar a atividade fim como atividade terceirizável. E com isso, então, sinalizando com a possível formação de vínculo de emprego, se não se tratasse, evidentemente, de ente da administração pública, porque, sendo ente da administração pública, não haveria aí um obstáculo de ordem constitucional a frear essa possibilidade. Né? E aí, com o tempo, surgiram outras figuras, como a quarteirização, né, que é a terceirização de serviços já terceirizados, o franchise, né, os contratos de franquia, e a empreitada continua existindo, evidentemente, não é? E outras figuras similares que foram povoando a rotina, não é, da atividade econômica no país. É importante também destacar que, no Brasil, a terceirização, a despeito do mote discursivo de que a terceirização ela tem um caráter funcional importante, que é de retirar das empresas a preocupação com determinadas atividades que não são cruciais para o seu funcionamento, para o seu desenvolvimento, mas é interessante observar que a nossa terceirização é fundamentalmente uma terceirização interna, não é? É uma terceirização em que o terceirizado ele se incorpora, de certo modo, não é, às rotinas e ao funcionamento do cliente da empresa que o contrata. É por isso a tentação jurisprudencial no reconhecimento de vínculo. Não é? Evidentemente que isso seria mais difícil, por exemplo, como se dá em certas atividades de telemarketing. Os senhores devem saber que às vezes nós somos atendidos por pessoas falando português, bem ou mal, mas que estão na China, ou estão na Índia, ou estão na Rússia, sei lá. Não é? Porque a terceirização ela tem a terceirização aliada com os avanços da tecnologia de informação e de comunicação, ela permite a abolição dessas noções de distância. Não é? Essa é a terceirização externa. Mas no Brasil, parece claro que prepondera o outro modelo, de terceirização interna. E é interessante notar que o próprio legislador de 2017 percebeu esse fenômeno e traz, inclusive, alguns regramentos diferenciadores, procurando emprestar uma maior proteção jurídica ao trabalhador que seja terceirizado internamente. Ou seja, aquele trabalhador que passa a integrar, de certa forma, o sistema produtivo da empresa cliente do seu empregador, procurando exatamente minimizar um pouco, não é? essa sensação de discriminação, porque é isso que, ao fim e ao cabo, nós temos. Não é? Eu diria que, se há um mérito na legislação trazida em 2017, eu vou falar de legislação de 2017, porque são duas leis, na verdade, é exatamente essa circunstância de que antes o grande protegido era apenas o trabalhador temporário. Ao trabalhador temporário era assegurado um conjunto importante de garantias que o transformava em praticamente um empregado da tomadora, não é? Embora a própria lei descartasse, e a súmula 331 também faz essa ressalva, descartasse a formação de vínculo. Mas ele não tinha essa sensação de não pertencimento e de discriminação, exatamente porque no modelo anterior, vamos dizer que com o modelo novo isso foi um pouco suavizado, mas no modelo original da Lei 6.019, o trabalhador temporário tinha basicamente os mesmos direitos dos trabalhadores efetivos, exatamente porque a finalidade da alocação de mão de obra temporária era, de duas uma, ou substituir empregados que por alguma razão estavam temporariamente afastados, então não faria sentido que o interino tivesse um arcabouço
de direitos menor, ou então quando houvesse o acréscimo excepcional de serviços, né? E aí, de novo, ele estaria fazendo exatamente aquilo que os demais colegas faziam. Então, esse me parece um aspecto importante a salientar, a relevância da terceirização interna no Brasil e que vai aparecer de forma mais clara agora no ambiente da legislação de 2017. Também, exatamente, esse crescimento de importância da terceirização vai gerar um impacto inevitável e irresistível na nossa jurisprudência. Como eu disse, durante muitos anos, o norte dado às questões envolvendo terceirização foi a súmula 331, mas o Supremo foi progressivamente provocado em relação a isso. Curiosamente, demorou para enfrentar o coração do problema. Na verdade, o Supremo, inicialmente, trabalha com um aspecto periférico, embora importante, que é o aspecto da responsabilidade patrimonial. E aí tivemos toda uma jurisprudência construída e que atinge talvez seu ápice na ADC 16, que é quando o Supremo vai afirmar a impossibilidade de transferência automática da responsabilização patrimonial pelos débitos das empresas prestadoras de serviço, forçando o TST a rever a sua súmula 331, criando assim um regime dicotômico de responsabilização. No setor privado, uma responsabilidade subsidiária objetiva, no setor público, uma responsabilidade subsidiária subjetiva, dependente de demonstração da culpa da administração, e isso, em julgamentos posteriores, ainda foi mais salientado, e hoje o próprio Tribunal Superior do Trabalho tem uma jurisprudência já, eu diria, quase que refratária à condenação subsidiária, exatamente por conta dessas decisões do Supremo. Hoje, se o juiz de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho não conseguirem demonstrar com muita clareza a omissão da administração pública no monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas, provavelmente terão suas decisões revistas no TST, com os riscos que isso representa, ou seja, o risco de frustração final da satisfação do crédito trabalhista, quando a empresa prestadora, como acontece muito, não sei, aqui no Rio Grande do Sul, imagino que seja a mesma coisa, não tem acervo suficiente para suportar as consequências da execução. Pois não. Professor, o professor tocou agora num ponto que é essencial, já que grande parte da chance da gente conseguir cobrar nas terceirizações e no setor público, porque essas empresas que licitam, elas geralmente são empresas frequentemente de fachada, ou se não são de fachada, são muito frágeis. Elas têm a vida efêmera dos insetos, para fazer uma metáfora aí. Não é de uma tartaruga, infelizmente. Então, assim, por exemplo, eu atuo no Foro de Canoas, uma cidade aqui da região metropolitana, onde acho que a segunda ou terceira maior cidade do estado, e giram uma quantidade de terceirizados gigantesca, e depois incomoda o JACEP lá deixando a bomba lá para fazer os parcelamentos e tentar encontrar o patrimônio. A cada 2 anos tem uma nova leva de terceirizações que deixa as contas para trás. A gente não se preocupava muito antes porque alguém iria pagar, Mas agora estão derrubando, está voltando o TST, esse processo, estão voltando quase todos sem um tomador. E essas empresas são muito difíceis de rastrear, o pessoal é muito ensaboado. Então, assim, mas o município ou outro tomador público formalmente está fazendo a tal fiscalização do contrato. Recebe a papelada mensalmente, aplica penalidades quando está faltando alguma coisa, faz a fiscalização por amostragem, mas então eu lhe pergunto, é quase uma prova diabólica a ser feita, o que como o advogado dos trabalhadores vai conseguir comprovar em concreto essa culpa, porque antes nós estávamos fazendo o que nós sempre fizemos, que é presumir a culpa pelo princípio da aptidão à prova. A administração pública tem que trazer a documentação e mostrar que realmente fiscalizou. O que seria um caso
Eu dei uma espiada nos julgamentos do TST e não tem nada assim em concreto admitindo. Eu não sei o que seria uma culpa do ente público. Isso. Embora eu fosse deixar isso para o final, mas não há nenhum problema em a gente fazer a inversão, é algo que me inquieta bastante também. Do ponto de vista até do critério estático de distribuição do ônus da prova, eu não teria dúvida nenhuma em afirmar que a fiscalização é um fato impeditivo da condenação subsidiária e, com isso, então, o ônus da prova deveria ser da administração. O problema está em que o Supremo ameaça até enveredar por esse caminho, que é um caminho completamente infraconstitucional. A questão de ônus da prova não tem assento na Constituição. A Constituição não fala disso. Não é? Eu arriscaria a dizer, e eu estou me preparando agora, nesse exato momento eu estou em aviso prévio lá de uma convocação, eu fui convocado ao tribunal para ficar 2 meses, estou há 4 anos, aí estou pedindo, eu pedi para voltar, porque a minha unidade está um pouco abandonada lá, e eu já estou preparando o meu espírito para o retorno, já pensando nessas questões, obviamente. Até porque o juiz vai ter que, talvez, fazer o interrogatório do preposto e tal. Isso, o que eu lhe diria hoje é que me parece que temos que tentar criar novas situações que talvez consigam driblar o corte revisional, que deve ser extraordinário, do Tribunal Superior do Trabalho e do próprio Supremo. Então, eu lhe arriscaria a sugerir que talvez fosse interessante experimentar o uso dessa ferramenta importante trazida primeiro pelo CPC e incorporada no texto da CLT, que é a inversão anunciada e prévia da distribuição do ônus da prova, ou seja, a distribuição dinâmica. Ou seja, já ao receber inicial, para aqueles que despacham, eu particularmente despacho inicial, porque eu faço audiência única, então já faço uma triagem e uma verificação prévia da regularidade da petição inicial. Mas que não seja, para quem faz audiência fracionada, também não tem problema. Faria isso na audiência inaugural, né? Mas me parece interessante procurar estabelecer de forma ostensiva esse encargo processual. E a razão é muito óbvia, não é? Porque a ideia de inversão presente no CPC e agora no artigo 818 parte, em especial, da ideia do princípio da aptidão da prova. E óbvio que eu não tenho como comparar a acessibilidade da prova demonstrativa da fiscalização de que disponha o trabalhador terceirizado, que não tem acesso a absolutamente nada, via de regra, com aquilo que a própria administração pública tem. Não é? Então, me parece que se não vinga por um prisma mais singelo, que é o que nós vimos feito, porque o que o TST tem interpretado é o seguinte, é que se você ficar simplesmente na análise do que o processo contenha, isso você está ainda transferindo automaticamente a responsabilidade, e por isso, então, estaria ofendendo lá a DC-16 e tudo mais. Então, me parece que um caminho possível é procurar solidificar a ideia da inversão do ônus da prova de forma expressa, com decisão fundamentada, pode ser uma decisão padrão, evidentemente, é o ideal, né? Uma decisão padrão, porque ela vai servir para todos os casos, de fato, não é? E procurar com isso, então, se escorar, não é? Na prova que efetivamente seja produzida com uma parte que tenha sido previamente avisada de que cabia a ela fazer essa prova. E reforçar bem, então, que essa condenação, se houver, decorre exatamente do inadimplemento desse encargo processual derivado de uma legislação nova. Ou seja, é aproveitar a reforma, né, para procurar contornar essa dificuldade que realmente, eu imagino que essa dificuldade sua é a dificuldade de todos. Pois não. Bom dia. Bom dia. Na linha do que o César falou, conversando aqui com meu colega, nós temos agora no novo regramento a previsão específica de subsidiariedade da administração, né? De subsidiariedade do tomador de serviço, né? Pela lei nova. Do tomador, com certeza. Do tomador. Nós poderíamos trabalhar com a hipótese de usar isso para as relações passadas? Porque que nem no direito penal, tu aproveita o que favorece a parte hipossuficiente, que seria o réu, existiria talvez a ideia de construir que isso possa ser utilizado para as relações passadas? Olha, eu não vejo problema por várias perspectivas, tá? Primeiro que
me parece que as regras de responsabilização, elas são regras de índole processual. Quando eu falo em responsabilização subsidiária, eu estou lidando com que ideia? Com a ideia de que eu posso, então, chamar aquele tomador para integrar a relação processual, né? E com isso, então, impactar com maior chance de êxito a minha condenação. Agora, há um problema nisso. Qual é o problema? Uma coisa são ações novas sobre contratos antigos. Eu não vejo nenhum problema. Agora, né? Eu não vejo nenhum problema. O problema é outro. O problema são ações já ajuizadas, ou mesmo ajuizadas agora, sem a companhia do tomador no polo passivo, ou seja, com o prestador sozinho. E aqui faço uma pequena nota de rodapé. Não sei se sabem, mas eu já tive a oportunidade de conversar com alguns terceirizados. Muitas vezes, a solidão da prestadora no polo passivo deriva de uma preocupação, de um medo, de um receio do terceirizado quanto à sua permanência no posto de serviço. Então, muitas vezes não é um esquecimento ou uma negligência do advogado. Muitas vezes é uma solicitação desesperada do credor. E aí nós esbarramos num problema que não é novo, não foi trazido pela legislação nova. Porque, como eu disse agora há pouco, a responsabilidade subsidiária, ela não veio do nada. O TST tinha uma base que era o artigo 455. Não existia terceirização na década de 40, existe terceirização hoje, e a subempreitada é um mecanismo muito parecido com a terceirização. Porque nela eu tenho o empreendedor que confia a um terceiro parte da sua atividade. É exatamente o que nós temos na terceirização. Então, na minha ótica, e aliás eu tive a oportunidade já de um debate muito franco, debate acadêmico, bem entendido, com uma ministra do TST, e ela, ao final do meu questionamento, ela só fez assim, né? Eu não tenho o que fazer. Porque o problema qual é? Se a responsabilidade subsidiária está incrustada no artigo 455, o item 4º, na sua parte final da súmula 331, não faz nenhum sentido. Porque do mesmo jeito que o sócio responde pelas dívidas da sociedade, porque a lei assim prevê, e se o artigo 455 cogita de uma responsabilidade também objetiva, porque lá não se cogita de nenhum tipo de circunstância, basta o esvaziamento patrimonial, basta a fragilidade patrimonial, não é? Para que você condene, essa responsabilidade também tem de ser encarada como ob legis. No entanto, nós fazemos essa distinção. E a distinção é mais esquisita ainda quando pensamos que para as situações de terceirização, o TST construiu a ideia de responsabilidade subsidiária, a partir do artigo 455. Mas, curiosamente, se vocês consultarem a parca jurisprudência do TST sobre responsabilidade do empreiteiro principal, vão notar que a responsabilidade assegurada lá é solidária. Corretamente, porque como a lei, o 455, não é claro em acenar, não agora, a lei nova não, a lei nova é clara, mas a lei velha, a CLT, não fala se essa responsabilidade seria subsidiária ou solidária. Ora, se a norma é ambígua, regra velha de hermenêutica trabalhista. Se a regra é ambígua, eu empresto a interpretação mais favorável, responsabilização solidária. Então, o grande problema é que a inclusão de uma regra explícita sobre responsabilidade subsidiária parece não resolver um velho problema nosso, porque eu não tenho visto nenhum aceno do TST no sentido de romper com a súmula nessa questão da exigência do chamamento prévio. Ou seja, respondendo então ao fim a sua pergunta, não é? Me parece possível aplicar de imediato a todas as relações, mas me parece também necessário que haja... Não é que eu acho isso, me parece que pensando em termos práticos, né, que pelo viés da súmula 331, eu diria, é imprudente uma condenação sem que haja o pedido expresso de inclusão, já na fase de conhecimento, do tomador no polo passivo. Percebe? Embora não seja essa a minha compreensão. Mas existe muitas vezes uma diferença entre aquilo que eu compreendo intelectualmente e aquilo que eu vou compreender no exercício da jurisdição. Eu sempre brinco com os meus alunos de graduação ou de pós, principalmente quando eu tenho advogados, né?
para não me cobrarem coerência, porque não tem como, às vezes, você ser coerente mesmo quando você é um juiz professor, porque às vezes o juiz vai decidir de um jeito e o professor vai recomendar exatamente o oposto. A mesma coisa em relação a, pegando um gancho, porque tudo tem a ver, e aí eu já esgoto tudo aquilo que eu ia dizer ao final, eu inverto um pouco a nossa exposição, na questão que você começou falando, da responsabilidade da administração pública ser objetiva. A primeira impressão que fica é essa mesma. Mas eu sou muito pessimista, sou muito cético de que não vá prevalecer a ideia de que, como a lei de licitações tem regra específica dizendo que não pode haver assunção de responsabilidade, e o Supremo já reafirmou a validade dessa regra, eu tendo a lhe dizer que a responsabilidade da administração pública, a despeito do texto novo da lei, que não faz distinção quanto ao tipo de tomador, não é? Mas que vai continuar sendo subjetiva. Também dentro de um pragmatismo de atenção a uma jurisprudência construída e que não tenho visto nenhuma rachadura, nenhuma fissura sendo iniciada a essa altura do campeonato. Pois não. Só nesse tema, então, seria porque a lei das licitações é uma lei específica. Isso. E a lei geral é isso. Isso. Em razão disso, que não teria. Isso. Embora podemos dialogar do ponto de vista reflexivo que a lei de licitações ela não é uma lei de terceirização, ela é uma lei geral de licitações e uma lei geral de contratos. Então há, na verdade, aqui, eu diria, uma brecha do ponto de vista jurídico, tá? Eu poderia construir a ideia de que há uma especialidade maior na Lei 6.019, na sua nova fisionomia, exatamente porque ela trata de um contrato específico, que é tratado apenas como uma das possibilidades dentro da lei de licitações. Mas, mas a gente tem que levantar as possibilidades, né? Quem sabe numa dessa cola, né? Professor, eu vou lançar mais um pelo em casca de ovo aqui. Um argumento que talvez até o professor, como circula pelo Brasil, divulgando, está debatendo bastante esse assunto da terceirização, eu lanço a seguinte ideia. Será que o julgamento, acho que foi em repercussão geral, né, esse que defenestrou a separação da atividade fim e atividade meio, ele trouxe embutido uma coisa muito interessante, porque para fins de suprir o vácuo normativo, ele acabou trazendo para o período anterior à reforma trabalhista, aliás, à lei 13... Isso, a mudança da lei 6019, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador, sem fazer qualquer ressalva, tomador público, tomador privado. Então, assim, se nós interpretarmos que esse suprimento desse vácuo normativo se baseou em dispositivos constitucionais, então, se for puxar esse ratio decidente, talvez seria pensar que o que o STF está migrando no seu entendimento constitucional sobre o tema, baseado não numa interpretação da lei ordinária, mas numa interpretação da Constituição. Isso derrubaria a questão da lei ordinária impedindo isto. Na verdade, já na DC 16, o fato dele discutir a responsabilidade já foi uma consagração jurisprudencial soberana, né, da mais alta relevância, de que é possível a condenação subsidiária. É engraçado até hoje as empresas insistirem nessa tese de inconstitucionalidade ou coisa que o valha, quando o Supremo, a partir da DC 16 e depois dos julgamentos sucessivos, e que agora na 725, no tema 725, isso foi reforçado, né, ele vem e pronuncia a possibilidade dessa responsabilização subsidiária. Aliás, o percurso final, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. Eu, por coincidência, estava resolvendo alguns problemas pessoais na rua, e eu tenho o hábito, na quarta-feira, se eu não estou em audiência, eu gosto de ouvir as sessões do Supremo. E era o dia era a sessão final do julgamento do tema 725, do RE 958-252 e da DPF 324. E foi muito curioso o que aconteceu no finalzinho já concluída a votação. O ministro Fux pede a palavra e propõe aos colegas
a tese, e esse é um problema sério, né? O Supremo é muito assodado nessas horas, né? Às vezes. E aí ele propunha o quê? O enunciado inicial, não sei se sabem, o enunciado inicial era simplesmente o seguinte: é inconstitucional a súmula 331. Ponto. O doutor Mauro Menezes, que é um advogado bem conhecido lá em Brasília, professor também, uma pessoa muito conhecedora do direito do trabalho, estava atuando no caso, pediu a palavra pela ordem e esclareceu. Eu falei, escuta, exatamente em cima disso. Se os senhores declararem que é inconstitucional a súmula 331, os senhores estão em contradição com o que os senhores acabaram de afirmar, agora há pouco. Que a responsabilização subsidiária é possível, que a súmula 331 assegura isso. Foi aí que eles voltaram e refluíram. E mudaram completamente o viés para alcançar o coração, de fato, que estava sendo discutido, que era a questão da irrelevância do tipo de atividade para saber se havia ou não licitude na terceirização, que a terceirização seria lícita independentemente do objeto. E aí fazem a gentileza, que aquele aposto não tinha necessidade de ter, pelos julgamentos anteriores, mas fazem um aposto final, né? Ressalvando ou resguardando e reiterando a responsabilidade subsidiária. Ou seja, independentemente do advento da lei, e isso é certo, o entendimento consagrado do TST acabou, então, se solidificando de forma bem tranquila em relação a processos antigos, em que ainda se quisesse discutir, porque há esse silogismo criado, né, que é um sofisma, que como só agora a lei explicitamente garante a responsabilidade subsidiária, então antes não poderia. Então as condenações poderiam ser revertidas. Mas com essa decisão do Supremo, evidentemente que não só aí, mas também a partir daí, isso acaba esvaindo, né? Acaba esvaziando aí qualquer possibilidade. Então, me parece que, quanto à responsabilização patrimonial, isso está muito tranquilo. A minha inquietação é quanto à necessidade, que essa sim meramente jurisprudencial, porque a lei, mesmo a lei 13.429 ou a reforma trabalhista, não tratam do tema, não falam de que haja necessidade de inclusão no polo passivo, ou de que seria caso de desconsideração ou coisa que o valha. Ou seja, há um campo aberto para o TST, se convencer disso, rever essa orientação, mas eu confesso aos senhores que eu sou muito cético em relação a isso. Porque não há fundamento constitucional para você ir para um lado ou para o outro, e pelo contrário, a responsabilidade do grupo econômico enseja a inclusão do devedor solidário apenas na execução, sem nenhum problema. A responsabilidade do sócio da sociedade também pode ocorrer sem que ele tenha tido qualquer notícia. A possibilidade de inclusão do sócio retirante, que agora está sacramentada no artigo 10A, que nós comentamos no nosso primeiro encontro, também está sacramentada sem necessidade de chamamento prévio. Ou seja, ficou para trás exatamente essa questão da terceirização, sem que haja qualquer tipo de norma a sugerir, e ao contrário, havendo norma legal expressa agora, que não precisa trabalhar mais com a ideia de interpretação construtiva ou analogia, agora tem regra óbvia, literal, né? Sendo op legis, não faz sentido, ou não deveria fazer sentido, essa exigência de inclusão do tomador no polo passivo. Não é? Bom, e aí, com isso, eu já falei sobre algumas coisas aqui que estavam ali no roteiro. Falta falar só sobre uma coisa. Então, tenho para mim que essa questão ainda é uma questão em aberto, mas eu sou muito cético. Depende de nós, evidentemente, e dos advogados, de provocarmos, eventualmente, aqueles que se convencerem da tese, de que essa exigência de inclusão no polo passivo, na fase de conhecimento, seja uma exigência de fato legal. Me parece que agora, com a inclusão na norma legal, ficou mais fácil ainda sustentar essa desnecessidade, de que não haveria necessidade, que eu poderia, então, fazer essa inclusão na fase de execução. Mas, conforme eu disse aos senhores, uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é saber se isso vinga em termos jurisprudenciais. Outra questão aberta, e até eu tive, por conta de um processo que eu tive que analisar essa semana, eu fiz uma pesquisa bem longa sobre o posicionamento recente do TST, é o problema da OJ 383.
em que o TST, na verdade, criou uma armadilha para si, sem saber que estava criando uma armadilha para si. Porque ela foi engendrada no momento em que a súmula 331 e essa história de ilicitude de terceirização eram questões bem consolidadas e não havia nenhuma sinalização de que o Supremo fosse reverter essa posição. Então, o que temos hoje? Temos uma ideia, na OJ 383, de que o terceirizado teria os mesmos direitos dos empregados efetivos, quando houvesse coincidência funcional. O problema está em que talvez não fosse necessária, mas há uma cláusula inicial, uma cláusula de introdução, que parece vincular o enunciado da OJ 383, que é a ideia exatamente de ilicitude da terceirização em atividade fim. A OJ 383 é meio que um desdobramento da súmula 331. E aí, por isso que eu disse, o TST acabou sem querer, porque essa OJ é antiga, relativamente antiga, ela acabou se inviabilizando, pelo menos na forma como está redigida. Porque se a premissa fundamental é a de ilicitude da terceirização na atividade fim, e se essa premissa foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, então não há mais base. E é por isso que hoje a maioria das turmas do TST tem entendido de que, a partir do julgamento do tema 725, que é esse RE 958252, que gerou essa tese de repercussão geral, não vinga mais a diretriz da OJ 383. Não é? Agora, isso resolve os nossos problemas? Não resolve, porque eu tenho dois aspectos aqui a considerar. Primeiro, um aspecto da isonomia. De fato, há aqui uma clara ruptura do trato isonômico. Não é? Eu tenho a possibilidade de empregados terceirizados e empregados efetivos terem condições totalmente díspares, seja em relação a salário, seja em relação às vantagens de norma coletiva, seja em relação à jornada de trabalho, pensando aqui, por exemplo, em bancos, não é? Ou seja, criou-se aqui, ou sacramentou-se aqui, uma distinção bem relevante nas condições de trabalho do terceirizado. Ou seja, talvez, se o TST tivesse ficado apenas na ideia de isonomia, não é? De tratamento, sem falar na ilicitude da terceirização, a OJ tivesse uma sobrevida, pudesse pelo menos suscitar alguma discussão. Mas da forma como ela foi redigida, e não há nenhuma sinalização de reformulação, me parece difícil sustentar a sua persistência como diretriz jurisprudencial. O segundo problema que eu gostaria de compartilhar com os senhores, a segunda preocupação, é o problema da formação de vínculo. Em especial, claro, na terceirização do setor privado, porque no setor público isso jamais gerou qualquer consequência pela regra do artigo 37, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição. A questão que se coloca é a seguinte: bom, não é mais, então, ilícita a terceirização na atividade fim. O TST dizia que quando a terceirização se desse em atividade fim, haveria formação de vínculo direto com a tomadora. O que quer dizer, então, combinando o que a súmula 331 dizia com o que o Supremo está dizendo agora, eu vou dizer, então, hoje não é mais possível cogitar-se da ideia de formação de vínculo pela simples razão da terceirização se dar em uma atividade considerada crucial, central, inerente ao núcleo de desenvolvimento empresarial do tomador de serviço. Perfeito? Me parece que não há mais como sustentar isso. Mas eu lanço a seguinte indagação aos senhores. E se, no caso concreto, verificam-se onipresentes os elementos do artigo 3º em relação ao tomador, ainda que o pagamento vá ser feito de forma indireta, porque o pagamento vai ser feito, evidentemente, para a prestadora. Ou, dizendo de forma mais clara, e se a relação de trabalho do terceirizado se dá, ao fim e ao cabo, diretamente com o tomador? Se é dele que ele recebe as ordens, e não se trata de locação de mão de obra temporária, porque na locação de mão de obra temporária, isso é algo implícito. Não há como o tomador não dar ordens, porque ele está ali exatamente ou substituindo pessoas que estão afastadas,
ou completando o quadro de pessoal que é insuficiente naquele momento. Né? Então, afora o caso de locação de mão de obra temporária, como é que fica a situação, então, em que o tomador dê ordens diretas para o terceirizado, cobre dele as coisas, passe-lhe as ordens de serviço, estabelecendo, assim, um vínculo de pessoalidade direta. Tem um julgamento do TST nesse sentido agora, que foi publicado esse mês, que é exatamente isso. Tu mantém a subordinação, tu afasta a nova redação da lei de 2019 e dá o vínculo pela subordinação, que é diferente. O que talvez mude, o que a gente tem conversado, é que aquela ideia que foi pacientemente construída, primeiro pela doutrina, em especial pelo ministro Maurício Godinho, que fala muito sobre isso, e depois acolhido pela jurisprudência, e que é a alma da súmula 331, que é a tal subordinação estrutural, essa talvez realmente hoje esteja, para usar um eufemismo, bem fragilizada. Né? Mas podemos voltar os olhos, evidentemente, à subordinação jurídica na sua modalidade clássica. E aí é o que eu falo. Para nossa sorte, o legislador reformista não teve algumas ideias maquiavélicas ou terroristas de extirpar da CLT alguns dispositivos. E nesse momento, eu falo disso nesse momento, lembrando do artigo 9º. O artigo 9º continua lá. O artigo 442, que permite o contrato de trabalho tácito, também continua firme lá. Não é? Então, não me parece possível descartar que numa situação como essa, em que a prestadora de serviços é uma mera interveniente, exatamente isso, é uma mera agenciadora de mão de obra, né, que eu possa descartar a formação de vínculo, quando presente a pessoalidade. Ou seja, há aqui uma diferença, né, entre reconhecer o vínculo só por ser atividade fim, que é o que nós fazíamos comumente, antes da decisão do Supremo, e outra é nos debruçar sobre casos concretos e verificar se não há ali, de fato, não é, a prova da pessoalidade. Aliás, esse é um outro problema, alguém falou aqui de problema intertemporal, esse é um outro problema criado pelo Supremo. Porque muitas vezes já estão chegando aos regionais, por exemplo, ações em que o juiz não instruiu, porque não havia essa necessidade, era atividade fim, não precisa instruir, não é verdade? E aí a parte não alega nada, não protesta, não argue nulidade e, consequentemente, vai ser uma vítima da transição jurisprudencial. Porque a partir de agora, o advogado minimamente consciente vai ter essa preocupação. Se o caso comporta essa situação que eu estou cogitando, né, é uma situação óbvia para ele procurar demonstrar exatamente a presença dos elementos do artigo 3º, ainda, e dizer que ali houve apenas uma fraude, mas não porque é atividade fim, mas simplesmente porque, efetivamente, no plano concreto, essa relação, ela se transmudou de uma relação entre prestadora e terceirizado para uma relação de tomadora com terceirizado de forma direta. E aí o aspecto da pessoalidade e da subordinação diretamente ligadas à tomadora assume, me parece, uma relevância especial com a qual nós não nos preocupávamos antes. Pouco importava se havia essa ideia de pessoalidade ou se havia, por exemplo, um supervisor, que era ele que passava as ordens, o encarregado, né, o famoso encarregado. E isso para nós era irrelevante antes. Agora não, passa a ter uma relevância enorme. Se eu tenho uma terceirização em que há um encarregado da empresa prestadora responsável pela passagem das ordens, pela cobrança, pela fiscalização, eu não terei chance de reconhecer um vínculo. Mas se ao contrário, as pessoas são simplesmente colocadas no âmbito da tomadora, na terceirização interna, evidentemente, sem que haja qualquer tipo de intermediação da prestadora, não é? Me parece muito provável aqui a possibilidade de se reconhecer o vínculo diretamente. Sem que haja, nesse caso, me parece, qualquer arranhão ou descumprimento à diretriz emanada da tese de repercussão geral que o Supremo construiu no âmbito do tema 725. Pois não, você levantou ali, já desistiu. Ah, foi você, desculpe. Essa semana ainda julguei 2 processos nos quais eu reconheci o vínculo com o tomador, porque é
Alice e Hipercard. Todo mundo sabe que a Alice contrata para o Hipercard Itaú. Então, eu coloquei na minha sentença que, em que pese não desconhecesse o julgamento de repercussão geral e tudo mais, entendia que tinha vínculo de emprego porque era subordinação direta, pessoalidade e reconheci vínculo, deferi jornada de bancário, salário de bancário e tudo mais. A mesma coisa em relação à Aliás, pejotização. já Algumas isso. pessoas me perguntaram, quando saiu a eleição, mudou alguma coisa em relação à pejotização? Não, me parece que mudou nada. Eu tenho que analisar cada caso concreto. Se a pejotização representa, de fato, uma delegação de tarefas e que o trabalhador, que antes era empregado, resolve, que muitas vezes a pejotização se dá com uma sequência, né? O empregado que se transforma em empresário. Se, de fato, aquilo é uma autêntica iniciativa dele, que, de fato, ele entendeu que isso era viável, tudo bem, tranquilo, não é? Se isso ficar provado. Mas se ficar provado ao contrário, de que a relação efetivamente era meramente agenciada ou intermediada, me parece possível, sim, a formação de vínculo. E aí temos que ter o cuidado de argumentar, me parece, e aqui fica a sugestão para os senhores, de fazer como você fez, de passar o recibo. Eu não posso simplesmente tratar essa reclamação como uma reclamação comum. Vou analisar as provas e vou reconhecer o vínculo. Não. Me parece aqui que eu tenho que fazer um percurso introdutório, né, exatamente para fazer o distinguish, né? Que este caso não é caso de incidência da diretriz, da repercussão geral do tema 725, porque aqui não se cogita de formação de vínculo simplesmente pelo fato dele estar atuando numa atividade central para a empresa, mas de se discutir se os elementos do artigo 3º estão presentes ou não, né? Lembrando que a onerosidade ela pode ser uma onerosidade disfarçada, nesse caso, pelo pagamento, como eu disse, indireto, pelo pagamento realizado pela prestadora. Ok? Então é algo que me parece importante de ser salientado. Bom, nós acabamos ficando, embora seja muito bom, em relação a vários aspectos importantes, eu vou ter que passar aqui a voo de pássaro alguns aspectos, embora acho que o mais importante nós acabamos discutindo aqui, por isso que eu não fiz nenhuma questão de frear a pergunta iniciada pelo colega César, né? Pelo colega César, porque me parece o mais importante de tudo que nós temos de prático para nós, de impacto para nós nessa legislação nova de terceirização, né? Mas passemos aqui rapidamente, sem prejuízo de alguma outra pergunta, alguma outra inquietação que vocês tenham. Inicialmente, então, a legislação que nós tínhamos era a Lei 6.019, que tratava só de mão de obra temporária. Depois, a 7.102, que primeiro era uma lei de segurança e transporte de valores por instituições bancárias, mas que em 99 foi reformulada, né, e virou uma lei geral de segurança privada, né, de segurança patrimonial e pessoal, que é a Lei 7.102. E depois, mais adiante agora, mais recentemente, em 2017, a terceirização de serviços. Bom, em relação a mão de obra temporária, como eu já salientei com os senhores, é um contrato em que a finalidade da terceirização é a colocação de um empregado estranho à empresa cliente para suprir uma necessidade emergencial e temporária dessa empresa, seja para substituição, seja em virtude do acréscimo excepcional de serviço. É interessante observar, e isso foi mantido na reformulação da lei, que é necessário que o contrato explicite qual é o objeto. Isso é importante, minha gente, porque como aqui nós temos uma situação de tolerância da pessoalidade direta sem a possibilidade de vínculo, né, o eventual desvio de finalidade do contrato de mão de obra temporária me parece que autoriza a formação de vínculo direto com a tomadora. Ou seja, existem elementos que, uma vez desrespeitados, vão então gerar a possibilidade de cogitação do vínculo diretamente, apesar da possibilidade inversa imaginada pelo legislador. Aqui não há nenhuma preocupação quanto ao tipo o tipo de atividade também. Qualquer atividade pode ser objeto de locação de mão de obra temporária, apenas que, como o nome já está dizendo, ela só pode ser realizada de forma provisória, e a lei estabelece um prazo maior agora, né, de 180 dias, prorrogável por mais 90, praticamente um ano, né, quase um ano, nesse regime de locação de mão de obra
temporária. Os trabalhadores temporários têm um leque importante de direitos que estão lá no artigo 12 e no artigo 9º, parágrafo 2º. Eles têm direito ao mesmo salário horário dos empregados efetivos, né? Isso já estava presente na antiga legislação, né? Eles têm direito a uma indenização por dispensa sem justa causa à razão de 1/12 do valor recebido para cada mês trabalhado. Tem direito ao serviço médico da tomadora, né? Isso é algo importante também. E tem direito ao fornecimento de alimentação da tomadora, se ela fornece serviços médicos e alimentação para os seus empregados efetivos. Ou seja, a ideia aqui é uma ideia de extensão de todo o regime, né, de direitos dos trabalhadores efetivos para os trabalhadores temporários. O que me parece interessante também observar é a questão da responsabilidade patrimonial, né? Aqui nós temos pelo menos 3 aspectos a considerar. Primeiro, a regra geral é da responsabilidade subsidiária, como nós já sabemos. Mas foi mantida uma regra velha que estava no artigo 16 e que continua lá. Que no caso de falência da empresa prestadora, a tomadora responde solidariamente. Na verdade, cá para nós, eu diria que não há muita diferença prática, porque se a empresa já está falida, você vai naturalmente redirecionar no momento da execução para a subsidiária. A falência é uma demonstração óbvia de impossibilidade da empresa prestadora honrar com suas obrigações e, consequentemente, você não precisa sequer, aliás, nem pode, porque os bens já estão arrecadados, os bens não são penhoráveis, né? E o TST tem entendimento pacífico também de que não é obrigatória a desconsideração da personalidade jurídica contra a sociedade, o devedor principal, para que você chegue ao tomador, de tal sorte que é uma distinção apenas meramente acadêmica, porque no final das contas, se a falência já ocorreu antes da execução ser iniciada, o caminho natural é que vocês transformem essa responsabilidade subsidiária em uma responsabilidade imediata, né, pelas circunstâncias do caso. E há também que se lembrar que no caso de acidentes do trabalho, nos casos de terceirização interna, o TST já vinha entendendo, e isso é consolidado na legislação, que a responsabilidade nesse caso é solidária. E é mais do que correta essa posição, tanto do legislador quanto do TST. Porque na terceirização interna, há um regime de corresponsabilidade da prestadora e do tomador em relação ao bom ambiente de trabalho. Não fosse assim, ficaria difícil ter que verificar em cada caso quem falhou, se os EPIs deveriam ser fornecidos pelo empregador, ou se o problema está com os móveis que não são fornecidos pelo empregador, vão ser fornecidos pelo tomador, de tal sorte que me parece que andou bem a legislação em sacramentar uma construção jurisprudencial do TST no sentido de entender a responsabilidade como solidária nos casos de acidente do trabalho em terceirização interna. Há também uma interessante ideia de limitar a recontratação de temporários. O legislador estabelece um hiato de pelo menos 90 dias para evitar que isso seja uma manobra obviamente fraudulenta. Então tem que haver aí, no mínimo, alguns soluços de continuidade para que aquele temporário possa ser novamente contratado para atuar na mesma empresa. E o legislador, ao final, traz uma regra que talvez não fosse necessária, mas tudo bem, no Brasil, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Que é proibida a cobrança de valores pela empresa de trabalho temporário para a admissão de trabalhadores temporários. Isso, infelizmente, é uma realidade que nós temos no Brasil, né? Empresas que cobram para poder contratar. Basicamente, então, esse é o regime jurídico da alocação de mão de obra temporária. Em relação à prestação de serviços, como eu disse, a grande distinção aqui agora é a irrelevância de ser atividade fim ou atividade meio. Quer dizer, na verdade, o que eu tenho aqui é o Supremo sinalizando para o passado, dizendo que essa distinção é uma distinção artificial e irrelevante, e que toda terceirização é lícita, e uma sinalização para a frente trazida pelo legislador. Claro que a decisão do Supremo é importante, porque se o Supremo chegasse a uma conclusão distinta, essa lei já seria, por arrastamento, considerada inconstitucional, mesmo que o caso analisado do Supremo fosse um caso pretérito.
né? Mas não foi isso que aconteceu exatamente o inverso. Então, o que temos hoje é um fechamento de portas para a ideia de uma presunção de licitude de terceirização a depender do tipo de atividade. O legislador cria algumas exigências, inclusive de capital social mínimo. Foi algum avanço, poderia ter avançado um pouco mais, poderia ter sido mais exigente em relação a garantias e tudo mais, mas pelo menos tem alguma coisa em relação a isso. Também há uma proibição de existência de sócios que tenham prestado serviço ao contratante, para evitar exatamente esse jogo. É curioso, mas isso é um freio para a pejotização, de certo modo. Né? Exatamente. Tem uma quarentena aqui a ser observada, e uma quarentena importante, 18 meses, né? Salvo a hipótese de aposentadoria do empregado. Faltou mais uma coisa mais importante. Basicamente é isso. Em relação ao contrato de trabalho, ele deve mencionar o objeto, e aqui, de novo, chama a atenção dos senhores para isso. O contrato de prestação de serviço também tem que ter o seu objeto especificado. É para contratação de serviço de transporte, ou é para serviço de portaria, ou é para limpeza e conservação, é para copeiragem, ou é para serviços de informática. Claro, posso ter tudo junto e misturado, eu posso ter vários objetos, que aliás é o que eu imagino que vai acontecer na prática. Mas, uma vez demarcado o objeto da prestação de serviços, a eventual contratação de empregados fora daquele âmbito estabelecido, me parece também propiciar, exatamente pelo aspecto da ilicitude, não agora pela atividade, mas sim pelo abandono dos parâmetros fixados no contrato. E aí emerge aí uma nova ideia, uma nova possibilidade de formação de vínculo, não é? Quando desviado de finalidade o contrato de prestação de serviço. Não é? Isso é fácil, evidentemente, das empresas contornarem, porque basta que elas façam aditivos, não há nenhuma dificuldade. Mas se houver algum descuido nesse sentido, me parece que há aí abertura de um flanco para que isso possa ocorrer. Há também, em relação aos direitos dos trabalhadores temporários, o regime é um regime bem precário, porque ele estabelece a possibilidade de tratamento remuneratório isonômico. Ou seja, as empresas prestadora e tomadora terão a liberdade de estabelecerem se vão ou não vão adotar o regime de equivalência salarial. Eu não vou falar em equiparação para não ficar com a ideia do 461, mas de equivalência salarial, de que haja uma equivalência que, no caso temporário, existe. Né? Como eu disse aos senhores, isso gera uma situação meio curiosa, porque eu posso ter o mesmo tipo de situação a partir do momento em que há a possibilidade de terceirização ampla, em qualquer sentido. Olha o que foi criado. Se eu contrato temporariamente um empregado para substituir alguém, né, por exemplo, uma mulher em licença maternidade, essa pessoa terá praticamente os mesmos direitos do empregado afastado. Mas, se eu resolvo simplesmente contratar um empregado naquela mesma função, sem esse caráter temporário, olha que coisa curiosa, eu não tenho a necessidade de respeitar essa equivalência. Ou seja, imaginemos uma escola que tenha lá um corpo de professores, resolva criar um novo curso, e para esse novo curso resolva terceirizar tudo. Porque hoje isso é possível, hospital sem médico, companhia aérea sem piloto, não é? Não é verdade? Escritório de advocacia sem advogado. E é totalmente possível, porque a partir do momento que não há freio nenhum, porque o Supremo não deixou nenhum rastro, nenhum vestígio, nenhum indício para falar, olha, mas cuidado, não pode tudo, pelo menos por hora. Pode ser que, se houver uma extrapolação, a jurisprudência acabe sendo revista. Mas por hora o que nós temos é um campo de liberdade total. Aliás, esse foi o mote fundamental de argumentação. Né? A liberdade empresarial não pode ser restrita por uma construção de jurisprudência da Justiça do Trabalho. Basicamente é isso que o Supremo mandou de recado para nós. Não é? Mas vejam que, do ponto de vista isonômico, criou-se uma situação extremamente embaraçosa, solidificada na lei, em que o trabalhador temporário tem direito à equivalência e o trabalhador definitivo, ambos terceirizados, não terá. A não ser que, generosamente, prestadora e tomadora resolvam de forma diferente.
Não é? E aí, de novo, entra o problema da OJ 383. Como a OJ 383 parte da premissa de ilicitude da terceirização, não é? Ela não nos dá sombra para dizer que a jurisprudência continua sólida a apoiar esse tipo de tratamento isonômico. Não está. Não é? Aliás, a impressão que eu tenho é que a SDI está represando a discussão desses casos, porque eu fiz uma pesquisa, desde que o Supremo decidiu, que foi em agosto, a única jurisprudência que vocês vão encontrar na SDI sobre essa matéria, da OJ 383, é uma jurisprudência já consolidada, dizendo que não há direito à equivalência quando o regime jurídico seja diferente. Então, se a pessoa é terceirizada e atua num órgão de administração direta, por exemplo, um órgão do Estado aqui do Rio Grande do Sul, o terceirizado não tem direito ao salário, às vantagens do servidor público estatutário, porque são regimes diferentes. Mas isso é algo que já vem há algum tempo. Mas não há, pelo menos na pesquisa que fiz nos últimos dias, não consegui localizar nenhum julgado da SDI enfrentando essa questão da OJ 383. Se a OJ 383 continua valendo ou não. Né? Embora nas turmas, como disse aos senhores, pelo menos 6 turmas do que eu levantei, 6 turmas já capitularam a ideia de que não há possibilidade de extensão. Né? Então, a dificuldade que temos então em relação à terceirização é exatamente essa, a criação de um sistema normativo novo, conjugado com uma jurisprudência extremamente restritiva construída nos últimos tempos. Né? Caberá a nós verificarmos quais são as possibilidades que temos, né, de procurar assegurar alguma proteção jurídica a esses trabalhadores, né, sem, evidentemente, resvalar para qualquer tipo de interpretação à margem daquilo que a lei disponha. Né? O caminho da isonomia, acho que é um caminho possível. O caminho da inversão do ônus da prova para a fixação do encargo processual de demonstrar a responsabilidade, no caso da administração pública, é outro caminho. Não é? Mas, de fato, é um cenário novo, não é? E que, em especial, para nós, juízes do trabalho, tem repercussões muito importantes. Porque o fenômeno da terceirização é um fenômeno crescente e, depois da lei de responsabilidade fiscal, ficou pior ainda. Porque, como as despesas com terceirizados são encaradas como despesas de custeio e não despesas de pessoal, e há aquela limitação severa da lei de responsabilidade fiscal quanto ao limite de comprometimento orçamentário em despesas de pessoal, né? Aquilo que antes era uma preocupação apenas para juízes da capital, né? Hoje é uma preocupação genérica de todos os juízes, porque a terceirização tem sido buscada freneticamente em todos os níveis e em em todas as dimensões da administração pública, alcançando inclusive municípios de menor relevância do ponto de vista geoeconômico. Né? Não sei se tem mais alguma pergunta, eu vou me permitir parar por aqui para não... Já extrapolei um pouco, aliás, o tempo que me foi destinado, salvo engano. Quero agradecer aqui as palavras do professor Antônio e apenas fazer uma pequena colocação e uma pergunta. A gente vem julgando a terceirização e o foco principal dos nossos julgamentos tem sido vinha sendo justamente essa distinção entre a atividade fim, atividade meio e tal, e eu acho que realmente isso perdeu relevância. A minha questão, então, é no seguinte sentido: em que medida essa lei que ampliou a terceirização para todas as atividades da empresa, em que medida isso, de fato, vem sendo aplicada na iniciativa privada? Por quê? A gente tem que reconhecer que tem algumas atividades, por exemplo, o escritório de advocacia tem a atividade do advogado, o próprio advogado, como uma atividade vital, né, nevrálgica. Me parece assim, pouco provável que haja uma terceirização nesse tipo de atividade. Né? Porque se a gente estiver falando uma terceirização, e aí eu não estou falando de fraude, estou falando de terceirização dentro dos contornos que a lei trouxe. Todos os requisitos ali preenchidos, de fato a empresa terceirizadora
a terceirizada controla o seu empregado, vamos dizer, o advogado contratado por esse escritório de advocacia, que não tem advogado, tem advogado terceirizado, mas a empresa terceirizada comanda e tal. Me parece que assim não há um interesse do empresário passar o comando dessas atividades nevrálgicas para a terceirizadora. Então, será que essa liberdade total na terceirização ela não vai encontrar limites na própria prática, na própria atividade cotidiana, na atividade empresarial, né? Será que a gente não está discutindo pelo em ovo? O sexo dos anjos? É isso, entendeu? Porque na prática esses limites vão acabar acontecendo. Qual é o interesse da empresa de aviação de contratar uma empresa terceirizada para colocar piloto? Não me parece que o empresário vai ter esse ímpeto. Parece que a gente discutia sobre o que é terceirizar. A lei veio simplesmente para acabar com essa discussão do que é atividade fim e atividade meio, porque é terceirizado, ok, pode, e não importa a atividade. E o que me parece é que o empresário não vai terceirizar certas atividades, porque não convém. Me parece isso. Não sei se já existe algum estudo a respeito disso, desde a alteração da lei, a respeito da efetividade da lei. Enfim, era essa a minha questão. Essa é uma questão muito importante e eu lhe responderia. Eu primeiro, não conheço nenhum levantamento feito a respeito disso, até porque nós temos, em termos de levantamento estatístico, teríamos talvez um ano aí de análise, né, porque não é muita coisa. E a repercussão disso na jurisprudência, né, ou na nossa atividade também é um pouco demorada, porque como essa lei foi de maio de 2017, os contratos, então, só os contratos formados a partir dali é que contaram com essa liberdade total, né, salvo um caso ou outro. Eu lhe responderia com as seguintes considerações. Primeiro, me parece claramente aqui que a tentação gerada pela lei geral de terceirização, como eu estou chamando, conjugada com essa jurisprudência, digamos, condescendente do Supremo Tribunal Federal, vai depender, essa tentação vai depender do perfil, evidentemente, do empresário. Aquele empresário que vê na terceirização uma perspectiva simplesmente de aumento de ganhos, né, eu não tenho dúvida nenhuma que esse não hesitará em utilizar dessa liberdade dada agora e poder fazer isso. Aliás, mesmo antes, eu me lembro, aqui no Rio Grande do Sul, não sei, em Brasília, capital da República, havia uma instituição de ensino, uma das mais renomadas da cidade, uma instituição privada, e por algum tempo tinha seus professores da Faculdade de Direito cooperados. Não havia professores no seu quadro de corpo docente. Eu até tenho curiosidade de saber como é que eles driblavam a fiscalização do MEC, porque o MEC exige que você tenha a vinculação. Não sei se vão mudar agora com essa reformulação da legislação. Então, por isso que eu disse a história da escola sem professores. Então, o primeiro aspecto é esse. Então, o empresário simplesmente preocupado em enxugar os seus custos é um candidatíssimo a utilizar essa lei e essa jurisprudência em toda a sua extensão. Já aquele empresário que tem a preocupação com a qualidade do seu produto e do seu serviço, vai ter muita hesitação em relação a utilizar esse tipo de contratação. Exatamente porque a precarização do pessoal envolvido na atividade pode gerar uma queda, evidentemente, na qualidade, porque você vai ter dificuldade de manter o mesmo nível de qualidade do trabalhador envolvido, né? A rotatividade passa a ser uma tônica frequente, né? O controle disso também, se eu estou terceirizando mesmo, é complicado, né? E há ainda um outro aspecto, que, aliás, eu vou além. Partindo da sua pergunta, essa sua pergunta serve para uma análise mais global das novidades trazidas pela reforma.
claramente, o empresariado está em compasso de espera em relação a essas novidades precarizantes. Por pelo menos 3 razões. Primeiro, porque não se tem a exata certeza de que isso vá ter uma repercussão positiva para a sua atividade empresarial. Segundo, porque há uma jurisprudência sendo construída, e mesmo no âmbito do Supremo, com sinais um tanto quanto oscilantes. Porque no início, as primeiras decisões do Supremo em relação à reforma foram todas de endosso de todo aquilo que era questionado. Vide a questão das contribuições sindicais. Mas, recentemente, tivemos uma sinalização, parecia que era outra corte atuando na questão da insalubridade, das atividades insalubres de empregadas gestantes. Então, embora a ideia da lei, o discurso da lei era trazer segurança, o estágio atual que temos é de total insegurança. Então, talvez seja mais prudente ficarmos onde estamos. Não é? E isso explica, então, por que você não vê... Aqui, por exemplo, você já encontra... Alguém já se deparou com algum caso de arbitragem aqui? Pós-lei? Eu também não. A única coisa da nova lei que talvez tenha vingado bastante é a questão da homologação. Não sei aqui com vocês. Para nós lá em Brasília é o que rola. Homologação de acordo de decisão judicial. Essa aí pegou. Essa aí pegou. Em grande quantidade. Lá tem bastante. Lá nós já temos bastante. Tem bastante. Então, mas isso explica exatamente porque o empresário, ele pensa no passivo. Ele não quer formar um novo passivo trabalhista. E essa era a terceira razão onde eu ia chegar. Ele não quer formar um passivo trabalhista. Bem ou mal, ele está com sua atividade já desenhada, já controlada em termos de relação de custos, né? E ele não quer arriscar um passivo trabalhista a partir de uma adesão firme a todas as novidades trazidas. Então, a impressão que eu tenho é que não vai acontecer. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai começar a assistir isso acontecer. Mas, de início, parece que a ideia é de uma certa prudência. Em relação a efetivamente concretizar, pelo menos aquelas partes mais fortes, eu diria, mais impactantes da reforma trabalhista. Alguém ia perguntar? Pois não. O microfone? Eu acho que eu estou na tua frente, Rosi. Eu me inscrevi, mas são 2 questões rápidas que eu gostaria de comentar com o professor. Primeiro, um fecho, um arremate em relação à pejotização e à nova legislação. Pelo que deu a entender, a pejotização, então, está permitida desde que ausente a subordinação. No cenário de terceirização, inclusive, os sócios da empresa prestadora de serviço podem ser eles mesmos os executores da tarefa. Então, temos que cuidar na pejotização a questão da subordinação. Seja na pejotização tradicional, através de uma pessoa jurídica, seja ali no trabalho autônomo do 442A, que foi incluído na CLT. Joia. E em relação ao tema 725 do Supremo Tribunal Federal, ele teria aplicação também para os entes públicos? Porque me parece o seguinte, essa distinção entre atividade meio e atividade fim ficou bem clara, né, que é irrelevante para o Supremo nas atividades privadas, nas empresas. Mas e para o setor público? Como é que esse novo cenário se colocaria? Porque assim, deixa eu só concluir a minha ideia, no sentido de que se nós permitíssemos isso também para o setor público, nós estaríamos criando uma violação ao artigo 37 da Constituição Federal, no que diz respeito ao acesso, senão por concurso público, aos cargos e empregos públicos. Logo, me parece que talvez o alcance do tema 725 não seja, digamos assim, tão amplo quanto se pensa em relação ao setor público, às empresas públicas. E, por consequência disso, talvez a orientação jurisprudencial 383 da SDI 1 do TST ainda encontre um certo
campo de aplicação, nesse ponto, em que ela permite a isonomia entre o trabalhador terceirizado e contratado de forma irregular. E aí eu me pergunto qual seria essa irregularidade? Seria ainda a questão da atividade fim no setor público, né? Ou seja, a 383 ainda talvez pudesse encontrar aí algum campo de aplicação nessa ideia de isonomia. Então, essas duas ideias. Primeiro, só um fecho em relação à pejotização, me parece que ficou bem claro, e uma pergunta em relação ao tema 725 e o Supremo Tribunal Federal. A pejotização você sintetizou, é exatamente isso. Agora, em relação à administração pública, me parece que o Supremo não teve maior preocupação, exatamente porque a própria jurisprudência solidificada na súmula 331 dava um tratamento já dispar. E não me parece que o fato de explicitamente isso não constar da tese de reflexão geral nos anime a dizer que o poder público foi de fora. Exatamente porque a preocupação era com o setor privado naquilo que impactava na formação de vínculo direto. Percebe? Então, pelo menos a leitura que faço não é tão otimista quanto a sua. Eu tenho para mim que esse tema simplesmente não teve tanta relevância, exatamente porque o que se discutia era uma situação em que o poder público estava de fora. Então não é que a ignorância ou a não menção ao poder público de forma expressa nos anime a dizer que essa decisão só sirva para o poder público, para o setor privado. É que no poder público já era irrelevante a questão da atividade fim ou não. Aliás, venhamos e convenhamos, até nós no Poder Judiciário. Eu arrisco a dizer aqui que os senhores devem ter um fenômeno parecido com o que temos lá. Por exemplo, terceirizados atendendo balcão. Tem? Não? Que bom. Parabéns para vocês. Porque no CNJ, quem faz o atendimento inicial, quando você chega lá para fazer é um terceirizado. CNJ. Para ficar só num pequeno exemplo. Pois é. O juiz já está terceirizado, né, gente? A arbitragem é uma forma de terceirização. Ah, tá. Aí já é uma outra história. Mas o que eu digo, então, só fechando, tá? Então, não me parece que haja qualquer relevância na ausência de um destaque quanto à administração pública nessa questão. Exatamente porque há um empecilho de ordem maior, que é exatamente o artigo 37, que dificulta qualquer raciocínio diferente. Pois não. Só complementando a ideia de vocês, não é o que eu pensava em falar, mas só complementando, quando tu entra no Brasil hoje, o pessoal da Polícia Federal que verifica o teu passaporte, uma atividade de império, na minha opinião, são terceirizados. É o cúmulo. Mas, enfim, isso é só uma parte. Essa questão de terceirização, se for um empresário sério, o que ele vai pensar? Se eu vou terceirizar, eu vou ter que pagar o mesmo salário da pessoa que está trabalhando para a minha empresa, e vou ter que pagar o lucro da empresa, a prestadora. Então, em tese, não tem como ela ser o empresário sério, economicamente favorável. É impossível. Portanto, até para a administração pública, para te terceirizar, se tu pega só o menor preço, me parece que tem até uma incompatibilidade, porque o menor preço, ele nunca vai pagar o que a própria administração já pagaria e mais o lucro, porque isso, se é o menor preço, sempre eles vão ficar devendo e no futuro vão quebrar. Eu acho que essa questão econômica ela tem que ser melhor avaliada, não só para o empresário, pessoa da atividade privada, porque em tese não é favorável, como na hora de fazer as licitações da pessoa da administração pública. Acho que isso tinha que ser melhor explicado, assim, porque as prefeituras, por exemplo, eles largam tudo edital de menor preço, Você sabe qual é o problema, né? O seu raciocínio é absolutamente correto, mas há um pequeno problema, né, que turva um pouco a solução dessa questão. O grande problema é que, do ponto de vista de enquadramento sindical, nós não enfrentamos ainda, infelizmente, um problema que é reconhecer o terceirizado e a empresa exploradora de terceirização como categorias. Empiricamente, elas são. Elas celebram normas coletivas e tudo mais. Embora, se a gente for olhar bem, como é que eu vou... Até do lado empresarial até é possível, mas do lado do empregado é muito complicado você dizer que eu posso colocar como a mesma categoria um analista de informática, com uma faxineira, com um gari, com um vigilante, com um bancário, com um professor, tudo junto e misturado.
Mas, infelizmente, nós não temos feito essa distinção. E aí, qual é o problema? Como os salários e condições de trabalho são estipulados em norma coletiva desse pessoal, normalmente em todos os estados tem sindicatos dessa categoria, entre aspas, o que existe é um tratamento subalterno, do ponto de vista das condições de trabalho, que então empolga e justifica, do ponto de vista econômico, a terceirização. Vamos pegar o caso de bancário. Eu não me lembro qual o piso atual do bancário, mas suponhamos que seja R$3.000, tá? Suponhamos. Um escriturário, um atendente, ou coisa que o valha, lá numa convenção de terceirizados, vai ganhar, quando muito, um salário mínimo mais uns 20%, 30%, ou seja, o crime compensa. Mesmo do ponto de vista da lógica econômica. Não é? É o que eu falei. Eu acho que a coisa só não assumiu uma expansão maior exatamente porque você tem um conjunto de empresários preocupados com a qualidade daquilo que produza ou preste de serviço. E que pode ser ameaçada, essa qualidade, não é? A partir do momento que ele faça um regime de promiscuidade de mão de obra, em que a cada momento há uma pessoa ali atuando para ele, e aí manter a qualidade de produto ou serviço nessas condições não é ideal. É o único cálculo que eu faço que me anima a dizer que a lei, embora seja um convite à precarização, ela não precariza tanto. Não é por bondade, não é isso. É simplesmente por receio, e é um receio bom. Um receio que é próprio do capitalismo. Um regime, um sistema econômico que é concorrencial, a manutenção da qualidade é fundamental. Então, a questão do custo é apenas um ingrediente. Mas que não... Para o bom empresário, o empresário que quer sobreviver ou ainda mais progredir, ele não pode pensar só na relação de redução de custo e aumento de ganhos. Ele tem que pensar também que aquilo não sobreviverá a um produto ruim. E não tem nada pior para uma marca do que ela ter uma decadência na qualidade do seu produto, porque isso reflete na perda de confiança do público consumidor. Então, dentro da lógica do capitalismo, a Lei 6.019, reformulada, ela traz uma tentação, mas uma tentação que, do ponto de vista da lógica econômica, é uma tentação tola, é uma tentação burra. E é por isso que, voltando à pergunta que o colega tinha feito no início, né, de fato, eu compartilho essa mesma impressão, de que haverá uma adesão prudente, eu diria, em relação às novidades trazidas pela lei geral. Pois não. Parece que você ia perguntar ou só fechar? Não, eu ia fazer um fechamento, porque já está em cima do horário, mas o César pode fazer uma última pergunta. Pois não. Uma coisa bem pontual. Não sei se é fácil, mas é pontual. Será que o ente público também ficou com a obrigação de contratar alguém com idoneidade financeira, como o tema 725 propõe, e como já estava as novas leis colocaram isso, enviaram na 619 e o STF trouxe isso para o período anterior. Será que isso não seria uma válvula interessante para dizer que houve culpa porque assim, estão usando muito a lei, que é uma lei esdrúxula para burlar a lei 8666, que é a lei 13019, que estabelece regime jurídico de parceria entre a administração pública e organizações da sociedade civil. Contrataram a Ganto em Canoas com 2.500 funcionários e é expressamente proibido que a empresa, que essa organização, tenha patrimônio. Aí é o seguinte, aqui nós estamos... Eu não teria muita... Por incrível que pareça, não teria muita dificuldade em compartilhar uma opinião em relação a isso. É que a súmula 331, no item 5, normalmente ela propicia uma investigação apenas quanto à culpa invigilando. Mas toda a jurisprudência em torno da súmula 331 sempre sinalizou que essa culpa também poderia ser a culpa ineligendo ou incontraendo. Ou seja, a má escolha, a displicência da administração pública na escolha de uma empresa evidentemente inidônea ou fora de parâmetros que a lei estabeleça, enseja a condenação por culpa da administração pública, não pelo monitoramento
mas pela própria escolha. É que normalmente isso é negligenciado, porque normalmente os processos de escolha são regulares, normalmente, mas podem não ser. E não sendo, me parece que é tranquila aí a responsabilidade patrimonial subsidiária da administração pública. Tranquilamente. E ainda mais se há um parâmetro legal objetivo de fácil aferição, não é? Isso é absolutamente tranquilo. Porque a súmula 331 não distingue o tipo de culpa, ela fala em culpa. Então essa culpa pode ser em vigilando, que é a mais recorrente, em contraendo, na contratação, ou em neligendo, que é exatamente no processo de licitação ou de dispensa de licitação. Ainda tem isso, né? De inexigibilidade de licitação e tudo mais. Ok? Certo. Então, pessoal, acho que vamos agora para um breve intervalo, no máximo 10 minutos, e vamos para as discussões. Aí, ao final, teremos um novo encontro para expor essas conclusões dos grupos. Obrigado, até logo.